Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 8 de janeiro, começando aqui pela Alpa 4. A ação caiu aí 1,35% nesse pregão, é um ativo que está no curto prazo em uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Nesse momento ela retorna para um patamar de resistência que foi superado, antigamente era um suporte, tornou-se resistência e agora voltando a ser um suporte novamente, bateu nessa região e esboçou aqui um início de recuperação via G60. Pelo gráfico semanal, é um papel aí apresentando uma chance até de rompimento de topo histórico, está perdendo um pouco de força, é fato, gerando algo como o início de um topo duplo, mas só confirma topo duplo mesmo se perder esse suporte principal aqui de 13,70. Enfim, é um ativo que a gente fica aí atento para uma possível recuperação nessa região. Via G60 a gente pode monitorar um possível pivô de alta que ela venha gerar aqui nessa região, ou mesmo um enfraquecimento ainda mais forte dessa tendência de baixa nesse momento de curtíssimo prazo, para trazer uma nova sinalização de alta e possivelmente pegar um movimento aí de subida até uma região de resistência muito importante na faixa dos R$ 15,40. HRTP3, ação que a gente vinha acompanhando para uma correção, buscar uma entrada após um movimento de correção, gerou uma correção forte, 10,44%, ideal que não tivesse corrigido tanto assim nesse primeiro, em um único dia, já corrigindo 61,8% do que subiu, voltando para baixo dos topos anteriores, uma sinalização realmente muito forte para baixo, que não me levaria a comprar o fechamento, por mais que a gente tenha um Ibov com um clímax sobrevendido, não entraria comprando o fechamento, aguardaria algum candle de indefinição para estabelecer aí uma forma de entrada nessa ação, enfim, nos próximos pregões. Nesse primeiro momento já não entraria comprando, ainda mais que a queda veio inclusive com um gap de baixo, enfim, alguns sinais que foram negativos aí nessa queda, apesar da gente estar esperando a correção vem muito forte, já voltando perto dos R$5. Vamos ver se ela gera justamente uma enfraquecimento dessa queda aí nos próximos pregões, aí no próximo pregão já em cima dos 5 pila, e aí podendo trazer alguma oportunidade de entrada nos pregões seguintes. É importante ressaltar que a ação não está em tendência de alta ainda, ela anulou a tendência de baixa, superou a linha de tendência de baixa, mas não tem pivô de alta ainda, então é uma ação que ainda precisa de sinais mais fortes para proporcionar operações de compras mais interessantes aí no curto a médio prazo. HGTX3, a gente já tinha falado dessa ação no radar do mercado do dia 4/1. Ela vinha sinalizando ali alguma sinalização, algum indício de queda em cima de uma região de resistência importante. O que a gente vinha falando é que a ação já estava em tendência de baixa, gerando um repique de alta em cima de uma zona de resistência muito importante. Só demorou um pouco mais, mas a ação tinha um indício, um viés um pouco mais de baixa. Queda de 3,54%, sinalização de baixa, um engolfo de baixa muito forte, a favor da tendência de baixa dela. Por enquanto, sinalizando aí a continuidade desse movimento de baixa, a favor da tendência. E próximos suportes aqui na região dos R$ 41,99, R$ 41,99, e mais abaixo o suporte em 41,02. Outra ação, a MMXM3. MMXM3 gerou um sinal um pouco mais negativo no pregão de hoje, saiu ali um pouco da congestão que ela vinha se sustentando acima ali dos 4,38. Sinal ruim, já estava ruim para até pensar em compra dos 4,65, porque o objetivo ia ficar acima dos 4,90 para um stop mais bem protegido. Então já não era uma ação interessante. Pelo médio prazo, a ação segue dentro de uma tendência de baixa, ou seja, ela começa a trazer um indício de enfraquecimento dessa subida, desse repique de alta, e que pode apresentar um novo movimento de baixa, um novo movimento de expansão, que é a favor da tendência de baixa de médio prazo. Então, a ação que ficou ainda mais desinteressante no meu ponto de vista para compras de curto prazo, depois de ter perdido força nessa sua atual tendência de alta de curto prazo. Então, ela veio, tentou subir, aí gerou aqui até um pivôzinho de baixa, que a gente já poderia dizer que perdeu aí essa questão principal da tendência de alta de curto prazo. E por último, ELET 6, para falar mais uma vez aí do setor elétrico. Setor elétrico muito mal nesses últimos 3 pregões. A ELET 6
resolveu cair nos dois últimos pregões, principalmente nesse, 9,35% de queda. Pelo gráfico semanal, a gente observa um ativo em tendência de baixa muito bem definida, que vinha gerando um repique de alta sofrido, cai de elevador e sobe aí de escada, bate ali perto de uma resistência na faixa dos R$ 11,36 a R$ 11,60 e começa a declinar, gerando um topo e uma queda mais forte com um gap de baixo. Por enquanto ainda, apesar do setor estar um pouco mais sobrevendido, ainda tem chance de buscar suporte na faixa dos 9 pila e mais abaixo 8,61. Não tem um sinal ainda de subida, a não ser trazer um repique de alta de intraday, mas por enquanto a sinalização aqui deixada nesses últimos pregões é que pode buscar suportes ainda mais baixos. E para se pensar em compra contra a tendência em ativos do setor elétrico que estão bem, alguns bem esticados para baixo, já tem uns 4 pregões caindo, se fosse pensar nesse tipo de travessura, porque é uma operação muito mais arriscada, operar contra a tendência, seria aí buscar a NBR3, Energias BR, seria uma das ações que estaria pensando em fazer algo nesse sentido, em operação com risco muito maior, assim como foi comentado no vídeo chat de encerramento do pregão do Investmania. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, um excelente pregão nesta quarta-feira e até o nosso próximo vídeo chat no Investmania 945. Obrigado pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Até mais.